Alô você, boa tarde, um forte abraço, está começando, boa noite, né, um forte abraço, estamos ao vivo aqui na TV Capital, está começando aqui na TV Capital, canal 32, a imagem de Goiás, mais um Batendo Bola, o programa esportivo que você também ajuda a fazer. No programa de hoje, vamos falar da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Atlético e Vila Nova se deram bem. Vila Nova, após 4 meses sem uma vitória em jogo oficial, ganhou ontem, na tarde de ontem, no Serra Dourada, 3-2 sobre o Santa Cruz. Eu acho que a estreia do novo uniforme, aliás, que uniforme lindo do Vila Nova, fez bem ao Tigrão que ganhou, mas ainda continua na lanterna, mas pelo menos deu um pouquinho de alegria à sua torcida. E o ataque atleticano brilhou e o Atlético tirou a invencibilidade do Luverdense lá no Parque das Emas, lá em Lucas de Rio Verde. Atlético 2, gol de Júlio Viçosa e André Luiz, Luverdense 0. Vamos falar também do Goiás, Campeonato Brasileiro Série A, 11ª rodada. O Goiás ficou apenas no 0-0 contra o Sport, agora à noite, lá no Serra Dourada. O Goiás continua 4 jogos sem vencer. 2 antes da Copa e 2 agora após a volta do Campeonato Brasileiro, após o término da Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho do Flamengo, que levou uma goleada do Inter e continua na lanterna. Tem gente vibrando aqui. Eu não sei se é porque o Flamengo perdeu ou se é porque o Inter ganhou. Acho que é porque o Inter ganhou. Tem gente que torce para o Internacional. Vamos falar um pouquinho também de Fórmula 1. Teve o Grande Prêmio da Alemanha, Hockenheim. Teve alguém que ganhou lá. Daqui um pouquinho nós vamos falar quem foi o vencedor. E teve rodada, né? Teve batida lá com o nosso brasileiro, o Felipe Massa. Vamos falar também do resultado da Anapolina pela Série D e também do craque pela Série C. E todo mundo já deve estar sabendo, Dunga é o novo treinador da seleção brasileira. Para quem não está sabendo agora. É oficial. Terça-feira ele assina o contrato, mas já está confirmado, Dunga é o novo treinador. Com a gente aqui hoje está o Adélio e o Watson. O Renato Sobrinho está a caminho. Ele que estava trabalhando na rádio, lá no jogo do Goiás e Esporte, está chegando, vai começar a participar no segundo bloco. Começa pegando o boa noite dele, o comentarista mais elegante da TV. Ele, Átila Uchoa. Boa noite, Átila. Boa noite, Samurai. Boa noite aos amigos aqui do programa que ajudam a levar para você, amigo de casa, do melhor do esporte, o que acontece no esporte. E boa noite especial a você, amigo de casa, que mais uma vez nos privilegia com a sua audiência. Esse final de semana onde os 3 times de Goiás jogaram, na verdade jogaram 5 times de Goiás, mais 2 pela B e 1 pela A, o Goiás, dos 3, para deixar aquele final de semana redondinho, com só alegrias, foi o que pisou na bola. Não conseguiu vencer o Sport aqui, mas não foi nem por conta do time em si, foi por conta somente do ataque, porque a defesa funcionou, o meio-campo com marcação, os volantes funcionaram, mas o ataque não funcionou. A gente cobrava muito de que a diretoria do Goiás, que os treinadores colocassem esses meninos da base, eles o fizeram. Estão entrando Assuério, Lineker, alguns jogadores que eram da base, mas não estão trazendo tudo aquilo que a gente imaginava que eles fossem capazes de fazer. Então isso acabou fazendo que o Goiás não faça gol. O Goiás não tem feito gols nos últimos jogos, está 4 jogos sem vencer e começa a nos preocupar, porque agora vai sair, vai jogar fora e a situação do Goiás urgentemente precisa de pessoas que consigam, jogadores que consigam matar ali a bola no final. O Vila Nova ganhou, tirou toda aquela draga, o uniforme novo trouxe sorte para o Vila Nova e o Atlético também ganhou. Durante o programa nós vamos discutir caso a caso, passo a passo, para você
que ficou de fora aí, fica por dentro de tudo que aconteceu nessa rodada. Esse é Átila Show, sabe tudo de futebol, entende muito, é muito atenado, entende também de Fórmula 1. Agora eu vou chamar, pegar o seu boa noite dele, o Adélio Silva, ele que é uma revelação em comentários da TV. Boa noite, Adélio. E o Adélio já vai falar para vocês e o programa Batendo Bola, como é de costume. Aliás, nós nunca deixamos aqui de presentear você que acompanha o programa Batendo Bola. Sempre alguém ganha algum brinde que nós oferecemos, que nós sorteamos aqui no final do programa. E hoje, como é de costume, não poderemos deixar de presentear você que acompanha sempre a gente. Hoje serão 4 presentes. O Adélio Silva vai falar agora para vocês. Boa noite, Adélio. Boa noite, Samurai. Boa noite, Átila. Boa noite a todos de casa que nos acompanha nesse domingo, nesse Batendo Bola especial. Samurai, eu queria no meu destaque inicial dar um ufa ao Vila Nova. Depois de 11 partidas, graças aos poderes lá de cima, ele conseguiu uma vitória no Serra Dourada, diante do Santa Cruz. Não foi fácil, foi um jogo muito complicado, um jogo truncado, aonde o Vila, coisa que não estava tendo durante todo o campeonato, começou a ter, que segundo o Rony, buscou até ajuda, foi em Trindade, pediu um auxílio ao Divino Pai Eterno, que é muito poderoso, e eu acho que essa sorte já voltou ao lado do Vila Nova, e coisa que ela não estava tendo, já começou a ter, e já saiu com sua primeira vitória na Série B. Então, o meu destaque é essa vitória do Vila Nova, que, ufa, chegou. E os brindes aqui nós não podemos deixar de mostrar, né, Alex? Dá uma puxada para nós aqui, Alex. O torcedor do Goiás vai ser sorteado. Vamos sortear essa camisa do Batendo Bola. Linda camisa. Com a logomarca do Goiás. Para o torcedor do Goiás, vamos sortear. Temos também uma linda camisa do Atlético. Atlético que conseguiu uma bela vitória também nesse final de semana. Temos a camisa que está novinha aqui, saindo do plástico, né, Alex? Camisa linda do Atlético aqui, vai ser sorteada também. Do Batendo Bola e o logomarca do Atlético. Temos a do Vila Nova. A do Vila Nova acho que vai ser bem... Vai ser disputada, viu, Samurai? Porque depois dessa vitória aí, o que tem de participação de Vila Novense aqui é uma coisa fenomenal, viu? A torcida do Vila Nova realmente ela é apaixonante mesmo. Ela participa, ela liga. Então, essa vitória do Vila Nova foi merecida para eles. E tem mais uma, né, Adélio? E temos mais uma. Tem uma do Amigos do Uto também. Uma linda camisa do Amigos do Uto, que vai ser sorteada no programa. Deixa eu abrir aqui, o Alex vai mostrar aqui pra gente. Uma linda camisa da Comercial Uto, número 2, linda camisa também da Comercial Uto, vai ser sorteado no programa hoje. O programa hoje está cheio de brinde, cheio de camiseta. É isso aí, o Adélio já falou dos brindes, já falou também do Vila Nova. A camisa número 2 lembrou o nosso amigo Totonho. Um abraço para o Totonho Nilson, ele que no time Amigos do Totonho, ele é o lateral direito, aquele que faz o arco-íris ali na linha de fundo. Acabou de chegar, rapaz. É isso aí. Aliás, só lembrando, é o seguinte, nós íamos sortear para o primeiro torcedor do Vila Nova e do Goiás, eu tenho que ligar. Só que antes de começar o programa, segundo o Adélio Silva, já estava tendo participações. Então nós preferimos fazer de que jeito, Adélio? Nós resolvemos fazer o sorteio porque seria injusto. Antes de começar o programa, os torcedores do Vila Nova já estavam participando, do Goiás já estava participando, do Atlético estava participando. Então não seria justo a gente dar as camisas para quem participou antes de começar o programa. Então vamos fazer um sorteio bem original, é de costume fazer aqui. E o torcedor que participar, todos, até os que participou antes e os que estão participando durante o programa, vai estar concorrendo às camisetas. É isso aí. Lembrando que hoje nosso amigo Walter Rima não está participando do comentário show de bola. Ele não pôde vir hoje, mas domingo que vem vai estar aqui com a gente. Ele acabou de chegar, ele estava trabalhando no jogo Goiás Esporte lá pela Rádio Difusora. Ele que comentou a grande vitória do Goiás, né, Renato? Boa noite. Foi vitória, não? Pena que nós não vemos, a gente acabou não assistindo o mesmo jogo, né, Samurai? Boa noite a você, ao Átila, ao Adélio, aos nossos telespectadores que nos dão carinho da audiência todos os domingos. Cheguei aqui em cima da hora, rapaz, correndo, porque a transmissão é isso, né? Horário 18h30, o jogo acaba 8h30, mais meia hora de resenha, enfim. Estamos aqui para falar muito sobre esportes e sobre futebol especificamente. Acabei de chegar do Serra Dourada agora e não estou contente com o que vi, viu, Samurai? É complicada a situação do Goiás, pegou um adversário hoje que, ao meu ver, não é maior do que o Goiás em termos de equipe. Pode ser em conquistas, porque o Sport já foi até campeão brasileiro, o Goiás não. Mas o Sport hoje é uma equipe que não visa muita coisa, mesmo estando aí na parte intermediária da tabela, o Goiás deixou a desejar, não vencendo a partida. Enfrentou um adversário que não opôs a ele nenhum tipo de risco,
e o Goiás não teve capacidade, criatividade, poder ofensivo para ganhar a partida. Eu estou preocupado, até porque tem muita coisa no Goiás que é muito blindado, muito fechado, e de repente vai vir à tona. Estou sabendo dos bastidores, informações de pagamento de bicho atrasado, jogador não funciona sem dinheiro, e isso me preocupa. Com relação ao Vila Nova e Atlético, até que enfim o Vila Nova ganhou, né? Alegria da parte vermelha dessa cidade, o Vila Nova conseguiu então a primeira vitória. O Atlético, claro, me surpreendeu, fazendo uma bela exibição, ganhando lá da fortíssima equipe da Luverdense. O Atlético surpreendeu a todos nós, ninguém esperava que ele conseguiria realmente, em outra emissora, eu até estava um pouco pessimista em relação ao Atlético. Eu pedi pro Alex filmar aqui, o Serginho, ele que foi o ganhador da camisa aí do Goiás, na quarta-feira nós sorteamos, ele está aqui. O Serginho é um grande amigo nosso. Vamos lá o Serginho com a camisa que ele ganhou aqui no Batendo Bola. É a camisa do Goiás, da marca da Puma. Aí, Serginho. O Serginho é um grande amigo, muito querido aqui no programa Batendo Bola. Vou pedir pro Alex botar os gols da vitória do Vila Nova sobre o Santa Cruz. Ontem, pela 15ª rodada, Vila Nova 3, Santa Cruz 2, Paulinho, Radamés e James marcaram os gols do Vila Nova. Está na telinha. Primeiro gol, está na telinha. A defesa do Santa Cruz deu uma bobeada ali, né? O jogador entrou no corredor e tocou no meio. Que uniforme bonito esse do Vila Nova. A marca Pulse, né, Átila? Ficou bonito mesmo. Precisou mudar o uniforme, né? Não, para com isso, Renato. Para com isso. É claro, a gente tem que acreditar em tudo. Né? O gol mais bonito foi esse, né? Foi um golaço, cara. Apesar da jogada ser originada de um lateral, coisa que é primitivo, né? No lateral você tem que marcar. E a defesa do Vila Nova marcou mosca. O pênalti infantil. Claro, também. Claro, mas infantil, bobo. Trabalhado. Zagueiro, né, Átila? Como é que cara de jeito? E na peladinha, nós vamos fazendo isso aí. E na peladinha, Radamés com muita personalidade bateu e fez. Até que enfim também. Viviane Araújo estava no Serra Dourada ontem. Eu, a partir dessa semana aqui, eu fiquei fã desse cabo, viu? Tô fã dele. Eu conto por quê, do Radamés. É verdade. Muita gente quis levar ele, né? Antes do Átila falar, eu já vou dizer que concordo com ele, viu, Samurai? O Átila levantou a lé, deixa o Átila falar. Ó, o gol do Paulinho, o gol que deu vitória. Esse Paulinho vem se revelando, hein? Vem crescendo aos pouquinhos. Fez uma bela atuação. Gostei da movimentação dele ontem. Ele realmente fez uma partida. O Vila Nova apresentou muitas falhas ainda na cobertura, no sistema de marcação. Porém, a gente pôde ver o Vila Nova combativo, o Vila Nova mais aguerrido. Isso é importante, até porque essa é a mística da camisa vilanovense, né? Ô Samurai, desculpa te interromper, Renato. Quando eu disse que a sorte mudou pro lado do Vila, no melhor momento ele não mostrou. Mas teve uma bola lá que foi desviada debaixo das traves, ela pegou na trave, voltou e o goleiro Kleber Alves fez uma belíssima defesa. Ali naquele momento seria 2-1, né, eu acho. Ali naquele momento seria 2-1. Verdade, o Vila Nova surpreendeu a todos nós, né? O Vila Nova a gente que esperava, porque ele havia perdido para o Boa no meio de semana, né, Renato? Um jogo horrível, horroroso, em que ele fez gol contra, em que errou o pênalti, e vencia, e tinha um jogador a mais em campo, acabou não conseguindo a vitória, e quando foi jogar com um time que é muito maior, que é o próprio Santa Cruz, ele acabou aí obtendo essa vitória, uma vitória na raça, numa semana conturbada, em que o goleiro do Vila Nova pediu para sair, arrumou pretextos para poder deixar o Vila Nova. Na verdade já tinha, né, os motivos. Aí eu quero só nesse momento, se me permite, eu acho que o Vila Nova é um time que tem que ser maior do que se apresenta na prática. O Vila Nova não pode, de forma alguma, perder um jogador. Por mais que não tenha capacidade, eu penso que o Tony ainda é um neném em termos de futebol, está aprendendo ainda, e ele não poderia agir, não por a questão do direito dele, que é direito. Ele vai recorrer na justiça, ele buscou seus direitos, é um direito dele. Agora, com relação principalmente a fazer o que ele fez, ele teve aí discussão com um repórter, ele está se achando muito, e ele, na verdade, não é nada disso ainda, ele tem que ter humildade, pôr o pezinho no chão, porque ele está aprendendo. Agora, o Vila Nova é um time profissional, pode demonstrar fragilidade como essa, de perder jogador por FGTS, por coisas dessa natureza. Renato, você sabe quanto que era o FGTS dele por mês? Não tenho nem ideia. Era 100 e poucos reais. Pois é, isso O que é Vila pior. Nova deixou de pagar isso quando a gente pensa que tem alguma coisa obscura. Porque o time deixar de pagar um valor desse e o jogador utilizar esse argumento para poder rescindir um contrato com o clube, porque isso, acima de 3 meses, se você não paga o FGTS, você não recolhe o FGTS, isso utiliza para ser rompido o contrato. E foi isso que foi feito. Agora,
Esse dinheiro da FGTS ele não pode ser usado nesse momento. Então, o jogador não podia utilizar, desculpa o Tony, de que estava faltando dinheiro, que ele não estava sendo pago, porque ele não ia botar a mão nesse dinheiro de todo jeito. Então, obviamente que ele utilizou essa artimanha, essa estratégia para desvincular do Vila Nova. Agora, Vila Nova, isso foi bem para você. Você depois disso venceu. A gente sabe que o Tony também era um bom goleiro, mas esse tipo de situação, ele foi criado dentro da casa, ele que é fruto do Vila Nova, ele não poderia agir dessa forma, até porque o salário dele estava em dia. O que não está certo é a FGTS, mas ele não põe a mão nessa FGTS agora. Ele nunca vai deixar de receber a FGTS do Vila Nova. Então ele utilizou desse argumento, desse artifício, para ter a desculpa de largar o Vila Nova. E outra coisa, torço para você, Tony, para que dê certo esse negócio seu com o Morrinhos. Vai trocar o Vila pelos Morrinhos. Só para complementar esse assunto do FGTS aí do Tony, o melhor jogador do Atlético hoje é o Jorginho. O Jorginho saiu do Vila pelo mesmo motivo, por falta de depósito de FGTS. Ele conseguiu a liberação do Vila e foi pro Atlético. Uma coisa não justifica a outra. Não, é verdade. O Vila está totalmente errado. Tem um culpado nisso tudo. Porque, ora, se nós estamos numa empresa, e o futebol hoje é empresa, você tem um responsável por esse pagamento. Então todo mundo sabe quem é. Eu queria que eu trouxesse para nós o responsável, porque aí nós íamos cobrar aqui, dia após dia, e apresentar os culpados disso. Porque uma situação dessa é infantil demais, é amador demais. É por isso que me faz pensar que tem alguma coisa por trás disso aí. Porque não pagar cento e poucos reais para um jogador de FGTS, de fundo de garantia, para o trabalhador, que lá paga para lavadeira, paga para o motorista, paga para todo mundo. E deixa de pagar para o jogador, eu acho muito estranha essa história aí. É o que o Átila falou, e também o Adélio, assim como o Tony, o Jorginho, tivemos também lá no Vila Nova, o Jubal, o Christian, não é isso mesmo? Não, a questão do Jubal e o Christian é porque, na verdade, facilitaram as coisas para sair. A título de imprensa e ganhar nada. O Vila Nova não consegue segurar os poucos talentos que ele consegue revelar. Essa é a grande verdade. Ô Adélio, perguntar pra você, foi a melhor partida do Tigrão? Ah, com certeza, né, Samurai? Depois de 11 partidas conseguiu a vitória, essa aí que tem tido como a vitória da superação, então foi uma das melhores partidas. Você veio de vermelho para homenagear o Vila? Homenagear o Vila, porque eu tenho muito amigo vilanovense, inclusive o Márcio Ricardo, que acabou de participar aqui, disse que o Vila tem que esquecer o Tony, que o Vila é bem maior do que o Tony. Seguiu o caminho. Você com certeza acompanhou o jogo. Quem que foi o grande destaque lá dessa vitória do Vila sobre o Santa Cruz? Olha, Ou não teve um grande destaque? Na verdade, o Vila Nova teve dois grandes destaques. Não foi o uniforme, não? Além do uniforme, muito bonito, maravilhoso, inclusive. Deixa eu mandar um abraço. Aliás, Renato, vamos prometer aqui, vamos postar uma camisa do Vila Nova aqui logo, vamos conseguir viabilizar essa camisa, vamos buscar os nossos parceiros para nos dar aquela mão e fazer com que a camisa do Tigrão seja aqui sorteada, porque eu tenho certeza, é impressionante, cara, é uma coisa assim, hoje, abraço, deixa eu mandar um abraço, porque o dia que o Vila Nova ganha vai ser uma festa aqui, né? Eu mando um abraço pro Marcelo Bola, lá da velha guarda vilanovense, está sempre nos assistindo, para ele, pro Sandrão, para todo mundo da velha guarda, e é a parte lá bacana da torcida, pessoal que não tá ali para brigar, prega a paz no estádio, coloca a bandeira lá atrás do gol, só o pessoal da antiga mesmo. Abração para todos vocês aí da velha guarda vilanovense, viu, Marcelo Bola? Um abraço também pro Matheus de Paulo, lá de Itaguari, tá nos dando carinho da audiência todos os domingos. Um abraço para ele, para todo mundo aí de Itaguari. E não vou deixar de mandar um abraço pro meu prefeitão Ziro, lá da cidade de Taquaral. Tá feliz da vida, tá aqui em Goiânia, no seu apartamento, vendo e dando o carinho da audiência. Ele que é vilanovense também, feliz com a vitória do Tigrão dele. Um abraço para você, prefeitão. Aliás, a cidade hoje amanheceu mais alegre, mais colorida. Quando o Vila Nova ganha, é muito melhor. Átila, o Júnior Xuxa entrou no decorrer do jogo, fez sua estreia, né? É um jogador que de repente pode conseguir a titularidade no Vila Nova daqui uns dias? Ou no lugar do Paulinho, ou no lugar do terceiro volante, não sei. Olha, desculpa, você me perguntou o negócio e eu não respondi. Fiquei mandando abraço, deixa eu responder aqui, né, os destaques. Quem foi os melhores, então vou dizer. No primeiro tempo, o Jamie mostrou que realmente é um jogador que tem posicionamento de centroavante, jogador de área, jogador que deu trabalho, criou os gols. O primeiro ele fez, o segundo ele criou, acabou a jogada com o pênalti. O Jamie. No segundo tempo, o Kleber Alves. O Kleber Alves mostrou que o Vila Nova não precisa ter saudade do Tony.
O Vila Nova teve realmente um goleiro que foi bastante exigido na segunda etapa e mostrou que tem capacidade. Desculpa, né? O Renatão tá acelerado, porque o cara chega da rádio, ele chega acelerado, ele chega... O Renatão tá assim, tá bombando de informação, né? Tá. Ele fica conversando com os colegas dele, tem que ver se é verdade, hein? O quê? Não, a informação são quentes, rapaz. Aqui é fonte quente. Não, eu até, não é a mesma fonte sua, então eu posso confirmar as suas informações. Factuais. Eu equivoquei, não sei se você assistiu o jogo, não sei, mas o Júnior Xuxa estreou, né? Sim. Você tá meio um pouquinho meio gordinho. Ele é um jogador que tem muita qualidade, você acha que ele pode... Daqui uns jogos, de repente, ser o titular no meio campo do Vila Nova? Não, é óbvio que ele está fora de forma. Foi nítido, mas a gente sabe da qualidade dele. Ele ainda vai ajudar muito esse time do Vila Nova. Não pode vir com aquela mentalidade de Thiago Silvi, né? Que veio ao Vila Nova, errou o pênalti, fez um jogo horroroso e na outra semana pediu arrego, foi embora. Diferentemente do Radamés, que eu passei a respeitá-lo como homem, porque homem honra contratos, homem honra a palavra. E isso o Radamés o fez. Ele teve uma proposta para sair do Vila Nova antes dessa vitória do Vila Nova, no pior momento do Vila Nova, e ele foi bem claro: olha, eu fico no Vila Nova, eu vou cumprir o meu compromisso com o Vila Nova, independente da situação do Vila Nova. E homem faz assim, diferentemente do Thiago Silvi, de outros que acabaram abandonando, pulando fora do barco antes que ele afundasse. Agora, houve uma oxigenação diferente. Esse barco estava à deriva, estava afundando, pode submergir, e aí o Tony, que é um desses, pode se arrepender de ter feito o que fez com o Vila Nova. A pessoa falando aí, submergir, realmente, a nova atmosfera no Vila Nova pintando aí. Tem gente que foi igual o Rafael Oliveira, o Almir, o Tony, até o Álvaro pode se arrepender, e de repente o Vila Nova que é uma vitrine, quando o time está bem, realmente divulga muito qualquer tipo de atleta. Quero dar um recado aí para o nosso alívio lá da Design Bordados, o melhor bordado do estado de Goiás. Você, grande empresário, na hora de personalizar o uniforme da sua empresa, procure o alívio lá na Design Bordados. São 2 unidades aqui em Goiânia. Uma no Goiânia Shopping e outra no Shopping Cidade Jardim. Design Bordados, o melhor bordado do estado de Goiás. Abraço para o nosso amigo Alíbio. Ô, Adélio, nesse bloco, antes de chamar o intervalo, só perguntando, o que você achou do retorno do Vitor na zaga do Vila Nova? O Vitor, ele é autêntico demais, né, Samurai? Ele é a cara do Vila Nova. É um jogador sofrido, mas determinado. Toda vez que ele veste a camisa do Vila, ele incorpora um jogador muito lutador, muito brigador e eu acho que ele merece sim essa camisa do Vila Nova. Ele identifica essa torcida. Eu ouvi uma entrevista dele, ele estava chorando, dizendo que quando muitos estavam abandonando o bar, igual o Átila falou, eles fizeram uma reunião lá e todo mundo abraçou a causa, vamos ficar, vamos lutar. O Rony chegou, o Rony que todos criticam, inclusive eu critico também, que não acertou 100%. Mas está insistindo, está lutando e eu torço para a vitória desse pessoal lá do Vila. Eu torço muito para eles. Nós vamos para um rápido intervalo. Adélio, mostra de novo as camisas que você vai sortear no finalzinho do programa. Só aproveitar, Samurai, mandar um abraço pro Jorge Vascaíno. Ele disse que todo jeito ele quer ganhar uma camisa aqui. Do Vasco eu não tenho. Ele participa, mas ele é vilanovense, viu, Samurai? Ele participa muito aqui, viu? Essa é do Goiás, né? Essa é a do Goiás, vou pegar aqui a do Goiás Vila. Empatou hoje com o Sport em 0x0. Segundo o Renato, o Goiás jogou bem pra caramba. Não, e é importante que quem mandar aí, mandar o clube que torce, né? Exatamente. O cara, torcedor do Goiás, não ganha uma camisa do Vila Nova. É verdade. O Atila, mas às vezes o cara torce pro Goiás e no sorteio pega do Vila, é lamentável, mas ele tem que levar do Vila. Quem ligar tem que mandar mensagem já. Na verdade, não ligue, né? Mande mensagem, porque o telefone já tá tocando aqui, ó. Eu não posso atender agora. Agora eu vou pegar dos amigos do Uto, da Comercial Uto, também é muito lindo. O Jorge Vascaíno, se não ganhar do Vila, quer ganhar essa da Comercial Uto. Grande Jorge Vascaíno, participa todo domingo aqui no programa aqui. É isso aí, já tô atrasadinho aqui no cronograma do programa. Vamos falar rápido, na volta, vamos falar mais um pouquinho do Vila Nova e vamos mostrar os gols do Atlético, né? O ataque Atlético está dando certo, hein? Eu acho que o Juninho vai dançar na sua titularidade lá no Atlético. Atlético 2, Luverdense 0. Na volta nós vamos mostrar os gols do Atlético também, rapidinho. Na volta nós vamos mostrar os gols do Atlético também, rapidinho. Estamos de volta aqui na TV Capital, a imagem de Goiás. Estamos ao vivo aqui no programa Batendo Bola. E vamos falar um pouquinho agora do Atlético
Atlético que ganhou, jogou lá no Parque das Emas, lá em Mato Grosso, né, na cidade de Lucas de Rio Verde. Atlético 2, Luverdense 0. Os gols já estão aí, gol do Júnior Viçosa e também do André Luiz. Põe os gols na telinha. Cruzamento do Jonas, rebote esse goleiro também, hein? Acho que ele fez aquela, ele levantou a bola pro Júnior, né? Exatamente. Jogada de vôlei, olha lá, olha lá. Nossa. Não, isso é coisa primitiva, né? Não se deve fazer isso jamais. Agora, outro gol do Atlético. O Atlético que conseguiu uma bela vitória aí. O time da Luverdense nunca tinha perdido aí, né, ô Samurai? Inclusive até o Vasco da Gama, né? O Vasco, Jorge Vascaíno, da Célia Dias, perderam aí. Essa vitória do Atlético realmente surpreendeu a todos. Muita gente achava que ele ia conseguir no máximo um empate. Acabou saindo de lá com 3 pontos. Mandou um abraço para a Célia Dias e também quem participou aqui com a gente foi o Pedro Araújo. Ô, Átila, Sim. Atlético 2, Luverdense 0. Ontem, acho que eu e você falamos que ele ia ganhar, não foi? Foi. Foi não, mas... Ainda bem que nós erramos, né? Não, ainda bem que nós erramos. A gente trabalha dentro da lógica. Dentro da análise, né? E a lógica era essa. O Luverdense não tinha perdido em casa. O Atlético estava indo jogar fora de casa. O Atlético, a gente sabe que tem um bom time, mas não tem um bom elenco, né? Tem alguns problemas. Estava sem Júnior, sem o Foguinho no meio de campo. Então, com dificuldades. Então, eu pensava que se o Atlético trouxesse o empate lá, seria um bom resultado. Acabou que foi melhor ainda. Nessa dupla de ataque junto, Júnior Viçosa e o André, deu muito certo, tem funcionado. Então acabou que surpreendeu a nós todos. Mas o normal seria que o Atlético não trouxesse essa vitória. Porque o Luverdense, se ganhasse ontem, era líder da Série B. E o Atlético estava na zona de rebaixamento pouco antes desse jogo. Então a lógica qual que é? Um quase líder e um quase lanterna? A lógica era que não, jogando fora de casa, é que não vencesse mesmo. E outra coisa, Renato, só para enriquecer seu comentário e facilitar para você, se o Luverdense ganha, seria o líder da Série B, né? Exato. E é o que o Átila colocou, né? A gente não é guru, mandiná, então não tem que trabalhar. A gente faz uma previsão, uma estimativa como qualquer um pode fazer. Agora, analisando futebol, aí você tem que trabalhar com fatos. No decorrer da partida, o Atlético surpreendeu. Ele mostrou uma outra postura. O time foi um time que não se acovardou, saiu para o jogo, tanto que criou as situações. A equipe da Luverdense é uma equipe que está disputando de forma bem positiva lá em cima, nas cabeças. E o Atlético estava aí até então com uma campanha muito irregular, dependendo muito, principalmente, da questão financeira, que fora de campo estava meio complicada. Parece que a diretoria rubro-negra começou a agir e as coisas se acertaram. Eu não posso aqui deixar, eu que critico muito o Hélio dos Anjos. Ele teve seu papel, seus méritos, e eu dou a mão à palmatória nessa partida. Quero crer que ele não seja gigante dentro da sua atividade, fique ali dentro do patamar normal, porque ele, tendo humildade, ele faz um bom trabalho. Adélio, fala. Renato, o Atlético teve um erro muito grave no meio de semana, quando não escalou o Luciano Sorriso. Ele estava já na dúvida, né? Ele estava apto a jogar e teve aquela dúvida e não colocou. Luciano Sorriso acrescentou muito nesse jogo lá de ontem. E te fazer essa pergunta, se o Luciano Sorriso deixou o time do Atlético mais alegre. Deixou o time mais alegre, mais sorridente, né? Você quis pegar a pegadinha do nome. Mas ele acrescentou muito, viu, Samurai? Ele vai mostrar o Atlético e vai brigar muito. O Renato achou muito. Você sabe o que é o negócio? Quem tá tão feliz que nem deu o ar da graça, é o nosso amigo Walter. É verdade. Tá tão sorriso, né? Tá todo aqui. Tá comemorando até agora, né? Exato. Ô, Adélio, outra coisa. O Renato deu a mão à palmatória, né, em relação ao Hélio dos Anjos. O time do Atlético, mesmo tendo perdido para o Avaí, já foi um time diferente. Exato. E ontem, né, continuou sendo um time diferente de maneira positiva. É a mão do Hélio mesmo? Com certeza, o Hélio conseguiu motivar esses jogadores lá, viu, Samurai? Então tem que dar um cascudo no Renato, né? Eu acho que não é necessário não, né, Renato? Não, isso aí eu acontece. penso o seguinte, ele até agora ele fez o que se espera dele. O torcedor rubro-negro não espera outra coisa, não. Agora, ele tem que continuar com a sua unidade, porque daqui a pouco ele começa a subir e acha que ele é o melhor do Brasil, é o melhor do mundo. Então não é. O Atlético tem que continuar trabalhando, a situação é crítica. Eu acho, é porque ele passou em um clube aí que o Renato gostava, sabe? Gosta, aliás. E ele abandonou esse clube, o Renato está com dor de cotovelo, é por isso. Mas o Hélio, ele, na verdade, ele é um motivador bem nato mesmo, viu, Samurai? Ele conseguiu motivar essa equipe do Atlético aí
E eu acredito que ele vai fazer essa equipe jogar aí e vai brigar ainda pela quarta vaga aí, viu, Samurai? É verdade. Não, eu acho também que o Atlético, se ele tiver nesses próximos 3 jogos, inclusive um deles é contra o Vila Nova, uma sequência de boa pontuação, ele vai brigar, de repente, ali para ficar na fase intermediária, chegando perto do G4, pode ser? Com certeza. Se manter esse nível de futebol que foi apresentado no sábado, com certeza o Atlético é forte candidato. Quero mandar um abraço agora para o Joaquim, lá da Casa Detalhes, Casa de Presente. Você, na hora de presentear, procure o Joaquim lá na Detalhes, Casa de Presente. Se você quer presentear com requinte às ocasiões especiais, o melhor lugar é a Detalhes Casa de Presente. Lá você vai encontrar a maior variedade, o melhor atendimento e a melhor qualidade. Então você já sabe, na hora de presentear, o melhor lugar é na Detalhes, sua Casa de Presente. Vamos falar um pouquinho agora do Goiás. O Goiás que jogou agora há pouco, Renato Sobrinho estava lá no Ceará, acompanhou o jogo, Goiás 0, Sport 0. O Sport, que era o 4º colocado, agora o Goiás não empatou com qualquer um, né? Empatou com o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. E o Renato já estava lançando a cabeça ali, então não está concordando comigo não, mas empatou, ele era o 4º colocado, fazer o quê, né? 0-0, vou pedir para o Alex botar os melhores momentos, já que não tivemos gols, certo? Tá pronto? Daqui a pouquinho. Renato, eu vou falar com você que está no Factual, né? Está chegando lá agora, inclusive chegou atrasado aqui no Batendo Bola. Como é que foi esse empate lá do Goiás com o Sport, Renato? Olha, Samurai, não é que eu balancei negando, não. É verdade. Contra o fato não há argumento, né? O Goiás jogou contra o Sport, iniciou a partida, o Goiás iniciou jogando contra o 4º colocado. Porém, um jogo ruim, um futebol sem a mínima condição de criatividade das duas equipes, sonolento. E o que nos deixa mais chateado é que justamente o Goiás tinha a oportunidade de fazer 3 pontos em casa. Esses 3 pontos eram importantes para o Goiás que vai ter uma semana cheia, mas no domingo ele tem um adversário que está aí se estruturando, qualificando, o São Paulo, cheio de estrelas, e o Goiás perdeu para mim a chance de fazer os 3 pontos. O time do Sport veio com uma proposta de jogo interessante a princípio, já abrindo 2 jogadores na extremidade, de um lado Felipe Azevedo, do outro lado o Érico Júnior, e no meio o Leonardo. Faltou a grande estrela do Sport, que é o Neto Baiano, não veio o jogo. Mas o Goiás teve o domínio da situação, ficou com a bola nos pés, mas não tinha a agressividade. No primeiro tempo só com o Assuero, um único jogador que não é referência, e ao mesmo tempo alçando bolas na área com o Thiago Mendes fazendo as jogadas ali no linha de fundo, cruzando para as 2 torres gêmeas, né? Everton, Páscoa e Durval, enquanto o garoto lá, o Assuero, não tinha condição de disputar a bola com eles. Então, um jogo ruim. No segundo tempo, ele mexeu no time, colocou mais um atacante, o Eric entrou bem, para mim foi o melhor jogador da partida, em função de 15 minutos. Aí depois o filho do Nelsinho, que é o treinador do Sport, Eduardo Batista, corrigiu, colocando o Danilo, fechou, e aí o jogo ficou sem graça, mas sem graça, e demorou a acabar, viu? Jogo ruim. Ô, Átila, além do jogo ter sido sem graça, outra decepção foi o público, né? 2.430 pessoas pagantes, né? Não, decepção para... Pode falar, dessa aí. Depois chega a engasgar. Foi bom? Não, acho que foi ótimo. Acho que foi ótimo. Ótimo. Você colocar 2.500 pessoas num domingo, né, num horário desse. As pessoas estão acostumadas com futebol às 4 da tarde. Você coloca lá às 6h30, né, para o cara chegar às 9, o jogo termina às 8h30, até ele chegar em casa, 9 horas da noite, ele desanima. Então, e outra coisa, pior, nós vimos o valor da cadeira a R$100 e vimos 160, o valor, e R$80 arquibancada. Isso, 80 e 60. Então, um valor altíssimo, horário muito ruim, né? E o jogo não tinha outro atrativo, porque era Sport e Goiás, não era Goiás e São Paulo, não era Goiás e Flamengo. Então, eu achei tudo dentro do normal. Gosta de bons espetáculos, né? Mas quanto que deu o jogo do Vila Nova? 2 e pouquinho, né? Não, 1.000 e... Não, 2.633. Pois é, o Átila, mas para um jogo de Série A, a equipe ganhando, ela vai ser 5ª colocada. Não é um público pequeno, não? Não, mas o público do Goiás, a gente sabe que grande parte dele, exigente. Ou ele está agora num restaurante, ou ele está dentro de casa, ele tem Premier. Não é só isso, não. Mas é só a junção de fatores. O preço, hoje, está tudo
é muito complicado você ir no estádio, tem toda a dificuldade, você não tem um banheiro de qualidade, você não tem alimentação de qualidade, você não tem uma loja de souvenirs, você não tem estacionamento com segurança. Então, e não tem time fatores, com confiança. Eu também. Não, eu falei pequeno, que eu esperava pelo menos, vamos supor, 4.500 pessoas, né? Eu acho que seria o público mais perfeito para esse jogo. É um jogo pequeno, Goiás Esporte, mas eu acho que poderia ter ali pelo menos 4.000 pessoas. Só um detalhe, eu até agora às vezes o pessoal estranha, mas eu quero fazer uma crítica aqui e ela tem que ser considerada não só para o Goiás. É para o Goiás em função de ser ele o time da Berlinda no momento, mas para o Vila Nova e para o Atlético também. Gente, nós temos que largar de fazer futebol como futebol amador. A torcida do Goiás, ela não pode pagar R$80 numa arquibancada, 160 numa cadeira, por mais que o Átila foi muito feliz em colocar todas as características da torcida esmeraldina, mas bancando uma situação que é forçar o torcedor esmeraldino a fazer adesão ao Nação Esmeraldina, que era para ter sido lançado hoje, não foi, vazou, e aí por alguns detalhes, o diretor lá de marketing, o Edson Araújo, tentou contornar, mas não conseguiram colocar a tempo, e aí sacrificou o torcedor esmeraldino. Tem muita gente, tem essa parcela que o Átila colocou aí, que é realmente elitizada, mas tem aquele trabalhador, aquele que ganha um salarinho sofrido no final do mês, que quer ver o Goiás, que é apaixonado pelo Goiás e não pôde ir ao estádio. Renato, eu não coloco só elitizado, não. Às vezes eu posso ter me colocado mal. Não, mas até tá quem certo. não é elitizado, hoje é muito mais barato o cara ir para um boteco na beira da esquina da casa dele e comer um espetinho e tomar um Guaraná, certo? E vai gastar R$20 e vai assistir o jogo do mesmo jeito. Porque todo bar que você vai hoje passa o jogo do Goiás. Então não é porque elitizado, não. É porque o cara não tem R$80 para dar uma E é amadorismo tentar. E não tem nada que é atrativo lá também hoje, não. É amadorismo tentar forçar o torcedor do Goiás, é uma ação contra marketing, não é marketing, não. Então, Goiás, melhore o seu marketing. Vila Nova e Atlético, façam a mesma coisa, melhor, porque vocês nem existem, né? Uma coisa vai ser bem certa, viu, Renato? Essa do Goiás aí, com a Nação Esmeraldina, cobrar R$129, se não me engano, para poder ter acesso livre a todos os jogos do Goiás, vai ser um fracasso. R$129, o cara faz um pacote da escala e tem todo o campeonato. Adélio, só um detalhe, é que não foi bem colocado ainda assim, não foi tão explanado, R$129 para ter acesso irrestrito a todos os jogos, seja brasileiro, seja sul-americana, o que o Goiás disputar. Você tem uma outra situação de R$ 29,90, você tem direito a 75% dos ingressos subsidiados. É importante que se diga, Samurai, que é preciso o Goiás usar até a inteligência nisso e divulgar melhor os seus planos. Me disseram que ia ter um folder lá hoje e tal, para explicar isso. Não foi feito, ou pelo menos não chegou até nós lá na imprensa. É importante que nós possamos ajudar o Goiás nessa divulgação. O Goiás agindo dessa forma... Renato, tem esse de 29... Tem o de 79, exato, tem o de 129 e outra coisa, não é só a entrada subsidiada, não. Você tem desconto em lojas como Centauro, como o Empório Verdão, você tem um portão diferenciado para entrar no Serra Dourada, até quem paga R$ 29,00, R$ 29,90, vai ter uma entrada diferenciada, então tem toda uma gama de situações. Agora, qual que é o erro do Goiás? Não divulgar isso. Quer dizer, o Goiás ele tem que colocar na mídia o que ele está oferecendo. Porque sem mídia, sem levar, ele não consegue vender o torcedor esmeraldino. Átila, mas esse pacote da Nação de R$ 29,90, que é o mais barato, sim, que dá direito a 75% de desconto, é uma enganação, porque esse 75% de desconto hoje é o que a torcida pagou lá para ir com a camisa do Goiás e com o bilhete da Timania. É R$20, vai dar R$25. Mas é um detalhe, isso é o que, então, só me permita, antes o que você falou, e eu também pensei assim a princípio, mas o diretor de marketing ouviu a entrevista coletiva dele, ele disse o seguinte, isso é uma forma de tentar resolver esse negócio de camisa, que esse negócio de camisa é complicado também, porque o cara chega lá no estádio, lá leva mais 3 ou 4 lá, aí ele compra aquela camisa do camelô, tudo bem que nós temos que aceitar, mas não está ajudando em nada o Goiás. O cara paga R$10 a camisa e entra, sem contar que ele tem 2 camisas, leva impressa para o outro, isso está burlando o sistema. Então, essa forma é a forma mais correta para se ajudar o Goiás. E outra coisa, em jogos importantes como Goiás e Vila, jogo que a gente sabe que tem um problema maior em segurança, você forçar o torcedor do Goiás a pegar o ônibus na casa dele com a camisa do Vila Nova, ou com a camisa do Goiás, ou com a camisa do Atlético, tem o risco até na segurança. Então é melhor ele ter a carteirinha do torcedor do sócio do esmeraldino do que forçar ele a ter o desconto só quando ele for com a camisa. Importante que a diretoria do Goiás está tentando acertar. Essa é a grande verdade. O torcedor também não gosta de pagar caro e fica exigindo de jogador para ganhar R$200 mil. Vou pedir para o Alex botar aí a tabelinha da Série A, como que ficou.
Não é agora, não? Depois, então. Adélio, fala um pouquinho. Tá pronto aqui, ó. Adélio, o ataque do Goiás realmente é o ponto mais fraco do time hoje? Colocou os garotos da base, o Lineker, o Samurai, esses jovens atletas lá, não pode se cobrar muita coisa deles, não. O Assuério, para mim, teve uma boa partida, desenvolveu bastante, só que para furar aquela defesa do Sport também hoje não estava fácil não, viu, Samurai? Foi muito complicado. Ó, o Adson já fez o ataque com o Assuério, jogou bem não. Quase que eu tive um ataque de coração, porque você falou que o Assuério jogou bem. Não só o Assuério, a gente que cobra muito, né? Eu respeito total, Eu falo assim, quando eu falo que o Assuério não brilhou, jogou bem, né? Ele movimentou, girou, para jogar numa Série A, um jovem de 20 anos, acho que 21 anos que o Assuério tem, não sei, não é fácil também não. Eu sei que o jogo foi péssimo, foi triste de assistir, o jogo é aquele jogo ruim que não acabava nunca. Olha, a gente até várias vezes foram os que cobrou esses jogadores da base que eles entrassem. Né? Agora os jogadores da base, eles estão tendo oportunidades e não estão surtindo efeito. Quer dizer, o Assuério hoje, não adianta ele só participar, porque ele é o finalizador. Bem verdade que ele ficou sozinho ali, ele ficou igual o Fred na seleção. A verdade é essa, no Goiás hoje ele ficou sozinho. Mas nem ele, nem Lineker, nem alguns outros, tirando o Pedro Henrique, o Pedrão, que fez uma grande partida, que acertou muito bem com o Jackson na defesa, fora ele, esses outros meninos da base ainda estão por dever uma boa partida. Tá aí, ó. Para quem tinha dúvida, Anderson Moreira, Santo Enzo Moreira, estava certo. Quem disse que essa garotada ia resolver o problema do Goiás? Tá aí, ó. Está tendo oportunidade e não está resolvendo. Não é imagina, não, senhor. Ó, a realidade não, senhor. Nem a Deus, nem eu. Né? Não. Vamos ser assim. Aliás, eu não sei por que a imprensa goiana quer bater no Anderson Moreira até hoje. O Anderson Moreira não saiu do Goiás até hoje. Mas o que tem? É claro que tá lá. O Ricardo Drubs, que é o professor dele, a linha de jogo, sacrificou. E por que vocês batiam no Anderson Moreira ano passado? Tô batendo agora do Não, por que vocês batiam ano passado? Porque o Anderson não dava oportunidade. Dar oportunidade de deixar o Assuério sozinho lá hoje é desumano. E o seu líder, que não tá jogando nada? Não jogou nada. Quando entrou o Eric, foi fogo no jogo. Então isso é o Eric. Esse foi hoje, o Assuério sozinho. Não é sempre assim, não. Joga Assuério e Eric no jogo passado. Também, contra o Grêmio. 4, também 5, não resolveu. Nós estamos brincando de gente, ano passado, todo mundo pedia essa garotada, e eu até dizia, olha, são bons de bola, mas não vão resolver o problema do Goiás. Não, também não que eles resolvem, não, mas não podemos crucificar os garotos também. Não, eu não estou crucificando, estou dizendo que eles não são a solução para o Goiás. E a imprensa bateu no Enzo culpando ele. E o Enzo tinha essa visão antecipada. O Anderson é o culpado pelo desastre financeiro do Goiás nos próximos 5 anos. Tá bom, então. Ó, final da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o Samurai ficou exaltado aí agora. Cruzeiro disparou. Eu vou ter que até perguntar para vocês, quem que poderá impedir o Cruzeiro de ser campeão? Corinthians em segundo, Fluminense, Atlético Paranaense. O Goiás está com 17 pontos, mas é o 10º. O Internacional, que deu uma disparada para a alegria do nosso amigo aqui, 19 pontos, ganhou de 4-0 do nosso Flamengo. São Paulo, a zebra, né? São Paulo perdeu para Chapecoense de 1-0, rapaz. Ficou com 19 pontos, Grêmio também 19, o Grêmio que ganhou hoje. E o Sport, que empatou, foi para 18. Goiás e Santos estão com 17, Atlético Mineiro 15, Palmeiras 13, Botafogo 12, Criciúma 11, Chapecoense 11 e Bahia também 9. Abrindo a faixa do rebaixamento, Vitória em 17º com 8, Figueirense 7, Curitiba 7, o Flamengo com o mesmo número, mas é o lanterna pelo critério de gols. Flamengo 7 pontos, 20º e último lugar. Lamentável, né? Tem algum flamenguista aqui? Ô Samurai, o Fabrício do Alphaville está dizendo aqui que o Flamengo quase homenageou o Fernandão, levando 9 gols lá no Beira-Rio. Por causa da camisa? Aliás, o Rafael Moura, né, fez o gol e foi lá beijar a camisa do Fernandão. Todos eles jogaram com a camisa com o nome do Fernandão nas costas, né? Eu achei isso uma atitude muito bacana, porque ele é muito mais reconhecido lá do que aqui no Goiás, que ele nasceu, cresceu, fez o que fez pelo Goiás, o pentacampeonato do Goiás. Mas, gente, o que é um pentacampeonato comparando com um time de mundial, né? Mundial. E uma torcida do Inter. O que é um time com marketing eficiente e realmente dedicado com realidade de um futebol que não existe? Que tem hoje o Goiás querendo fazer uma nação esmeraldina e o Internacional com 120 mil sócios que cooperam todo mundo. E muitos deles não vão nem no estádio assistir. Só dá o dinheiro para cooperar com o clube. Presta atenção, gente.
Rio Grande do Sul colonizados por italianos e alemães, Internacional muito mais velho que o Goiás, Rio Grande do Sul um estado muito mais rico que o Goiás, não dá para comparar Goiás com o Internacional. Dá para aprender, dá para aprender é uma coisa, mas não dá para comparar o Goiás com o Internacional, gente. Tem que profissionalizar. A colonização do Rio Grande do Sul é bem diferenciada da colonização do estado. Nós sabemos por quê. Vamos para um rápido intervalo, na volta vamos falar de Fórmula 1 e vamos falar também do Flamengo e vamos falar do Dunga, que está de volta na seleção brasileira. É rapidinho. Muito bom, estamos de volta aqui na TV Capital Imagem de Goiás, canal 32. Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, Grande Prêmio de Hockenheim. O que aconteceu, Átila Shoa, lá no Grande Prêmio de Hockenheim, lá na Alemanha? Eu sei que no Grande Prêmio de Silverstone, na Inglaterra, ganhou em inglês. E lá na Alemanha, quem ganhou? Ganhou o alemão. Ah, é? Lá ganhou o alemão. Hockenheim ganhou o alemão. Mas vamos começar do início, né? O Hamilton, que largaria na 15ª posição, pela troca do seu câmbio, ele largou em 20º. Ele largou em 20º e conseguiu chegar na 3ª posição. O campeão hoje foi o mesmo alemão, o Bottas em 2º, e o nosso Felipe, que largou em 3º colocado, acabou na primeira curva, mais uma vez colidindo com o Magnussen. Ele colocou a culpa no Magnussen e o Magnussen atribuiu a ele e ficou o dito pelo não dito, mas a diretoria de prova não puniu ninguém, achou que foi um acidente de corrida. O Felipe muito afoito, não vem tendo bons resultados, e o seu companheiro de equipe, o Bottas, tem sempre chegado, é a 3ª corrida em que ele chega ao pódio. Isso ficando muito ruim para o Felipe, que ele acaba agora se tornando o 2º piloto da equipe Williams. Falando de GP2, Felipe Nasser chegou em 2º lugar e tudo indica que ano que vem ele estará na Fórmula 1. E ainda sobre velocidade, motovelocidade, o motociclismo, uma revista alemã colocou hoje, nós tivemos acesso, que Goiânia fará parte, em 2015, daquele campeonato mundial de motovelocidade. Em vez de ter 18 sedes, 18 pistas, terá 19, e Goiânia, provavelmente no mês de setembro do ano que vem, fará parte do maior campeonato, mundialmente falando, de motovelocidade. A gente fica muito feliz com isso, né, porque é mais uma fonte de lazer, de esporte para nós aqui do estado de Goiás. Esse é o garoto Átila Shoa, que sabe tudo de automobilismo. Aliás, esse grande prêmio de moto velocidade mundial já teve aqui em Goiânia. Na época, os italianos também dominavam esse circuito. De mamola. Exatamente. Louco. Ô, Adélio, manda uns abraços rapidinho para nós. Deixa eu mandar um abraço aqui, porque a lista de abraços está grande, viu, Samurai? O programa hoje está voando. Rapidão, Adélio. Está muito grande. Um abraço para o Fábio Alves. O Fábio Alves é o homem das fotos. Fábio Alves. Sim. Um abraço para o Fábio. Tem aquela equipe que é muita gente, viu, Samurai? Fábio Alves, Célia Silva, torcedor do Goiás, o Jader Matsuri, Matheus de Paula. Matheus de Paula tá Roberto, também lá do Ceará. Matheus de Paula está perguntando se o Vila tem time para permanecer na Série B. Eu acho que não. Eu acho que não. Um abraço para o grande Gil Mendonça, está assistindo o programa. O nosso amigo Gil Mendonça. Wildes Moraes, Elivane, Gustavo Henrique do Fim Social, Daniel do Verdão Rio Branco, João Paulo Roque de Trindade e o Murilo, não falou o nome do setor. Ela é de Trindade também, é o filho João Paulo. De Trindade também. O inspetor Neto da Guarda Municipal de Goiânia e o seu filho João Pedro, meu afilhado, está assistindo o programa. E a Mariane Gonçalves, filha do nosso amigo Sérgio, está assistindo também. É isso aí. Lembrando que a Napolina ganhou do Itapuruã, né? Lá de Mato Grosso do Sul. 1-0. E o Craque empatou em 2-2 com o Salgueiro lá no Genevino. Goianésia foi derrotado jogando seus domínios, perdeu para o Operário. Exatamente. Ô Átila, Dunga é o novo treinador do Brasil, seria o nome que você queria, mesmo porque, né, o Gilmar Rinaldi falou que não viria técnico internacional. É o melhor nome dos técnicos brasileiros? Eu acho que talvez não é o melhor nome, mas é o nome, ele vem agora com muito mais experiência. Hoje sim ele está muito mais preparado para estar na seleção do que quando ele foi técnico. Então fico feliz, é melhor do que Tite, do que alguns outros nomes que foram aventados. Eu queria o técnico do Cruzeiro, o Marcelo Oliveira, porque é novo, a mentalidade nova. Agora, ele não faz parte daquele esquema, é uma palavra feia, né? Daquele meio
daquele meio da... Não, corja não. Não, vamos falar bonito. Aquele meio lá da CBF e tal, e o Dunga o faz. Então, mais feliz, porque o Dunga ele está muito melhorado, teve outras experiências, não é... Porque quando ele assumiu aquela vez, era o primeiro trabalho que ele tinha, né, como treinador. E foi o melhor trabalho, agora, foi um ótimo trabalho, na verdade. Ele que estava cotado para a Venezuela, ele tentaria trazer a Venezuela para o próximo Mundial, já estava pronto o contrato, e aí houve essa conversa com a CBF, debaixo do pano, mas acabaram chegando nisso, vai ser anunciado na terça-feira. Satisfeito com o Dunga? Eu não, queria outro anão, o Atinho, o Soneca. Outro não. Esse não, Então, o Dunga já foi. Tá certo. Vamos fazer o sorteio rapidinho? Vamos fazer o sorteio então, né, Samurai? O Renato e o Atila combinam aí. Então vamos lá, Atila. Eu vou pedir para você falar o número aí, Atila. Primeiro vai levar a camisa do Goiás. Do Goiás. De 1 a 165, Atila. 2. Bem no começo do programa aqui. Vamos lá. Márcio Ricardo ganhou a camisa do Goiás. Do Vila Nova. Agora a do Vila. De 1 a 165 menos o 2, o Renato Sobrinho. 33. 33, essa é a do Vila. Gustavo Henrique, do Fim Social, leva a do Vila. Agora, a camisa do Atlético. De 1 a 165. Fala, Alex, o número aí, Alex. Diga aí, Alex. 8. Número 8. Murilo, se não tem o sobrenome, de Atlético, Trindade. Leva a camisa do Atlético. A da Comércio Auto. Agora eu sei, viu, Samurai, da empresa lá, diz o número aí. De 1 a 165. Põe aí 55. 55? Daniel? Daniel do Verdurão Rio Branco. Vocês vão ter contato com o Adélio, nesse mesmo número aí, o Adélio vai organizar com você. Alex, como é que foi o jogo do Santos hoje? Pescou peixe. Então tá certo. Quanto foi, Renato? Ficou 1-0 pro Fluminense e eu não sei porque o senhor está fazendo essa pergunta. Não, porque eu esqueci assim, de falar do Santos hoje. Esqueceu, né? Beleza, um abraço, Atila, até o próximo domingo. Atila que está sempre com a gente aqui no domingo. No sábado, eu e o Atila também fazemos parte de outro programa. Estamos sempre aí combinando aqui as respostas dos assuntos. Boa noite, Atila. Boa noite, Samurai. Sempre um prazer estar aqui aos domingos. A gente vem renovado, vem depois do final da semana inteira de esporte. E muito feliz de estar aqui e queria transmitir a você também essa minha alegria de fazer parte aqui desse programa e que você tenha uma semana abençoada por Deus, semana que iniciou hoje e que os planos de você aí de casa se realizem no decorrer da semana. Renato Sobrinho, mais coerente, boa noite, até a próxima. Boa noite, desculpar pelo atraso, pela forma que a gente conduziu aqui esse programa. Às vezes o Samurai ficou bravo comigo, eu fiquei bravo com ele, mas isso aí não passa de ideias, debate ideias, e a gente está aqui para isso mesmo, para discutir, para debater o que melhor acontece no futebol. Queria desejar a todos uma semana cheia de bênçãos, que Deus proteja e ilumine a todos vocês. Grande Renato Sobrinho, mais coerente, e também pegar o boa noite dele, o Adélio Silva, ele que recebe as mensagens e os torpedos de vocês que estão aí em casa. Boa noite, Adélio. Boa noite, Samurai, boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa e um abraço especial para minha mãe, um beijão para ela, e para toda a torcida do Vila Nova que teve uma alegria esse final de semana aí. Que beleza. Atila, tem mais um abraço? Um abraço lá do Fabinho, lá do restaurante Cozinha Caipira, que está nos acompanhando aí, tá ele e a turma toda lá. Aqui o meu abraço, Fabinho, para você. Obrigado pela parceria. Falou, Fabinho. Um abraço para você também. Está chegando aqui na TV Capital a imagem de Goiás, mais um final do Batendo Bola. Amanhã tem Batendo Bola, a partir das 13h30 comigo, com o Gil Mendonça, o Thiago Arruda, o Carlos Pina vai estar aqui também, o Ismael Almeida, do Tribo do Verdão, também o Romildo Silva, 30 anos de credibilidade na imprensa esportiva em Goiás. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.